Fala, meu povo! Como é que vocês estão? Boa segundinha, boa semana para vocês. Seguinte, é uma minissérie que está começando aqui hoje no canal, vai até o final da semana, uma pequena análise das 5 principais ligas europeias, começando hoje com o campeonato italiano, campeonato francês depois, campeonato alemão e por último campeonato inglês e campeonato espanhol. Vão sair os outros conteúdos da semana mais ou menos fixos, né? Semana do Barça, vídeo respondendo perguntas. A minha ideia é fazer vídeos extras aqui para fazer essa minissérie do que eu espero e um pouco do perfil das 5 principais ligas europeias. Tem Fred Beckler explicam nessa terça-feira com as projeções do Fred Caldeira e minha sobre a Premier League e sobre La Liga também. Vou começar com o campeonato italiano, vocês vão falando o que faltou, o que vocês querem para ver se eu vou aprimorando para os próximos, tá? Então vocês façam o favor de comentar aqui o que vocês acharam, se der também para curtir, para se inscrever para não perder os próximos conteúdos, eu agradeço bem. Seguinte, meu povo, alguns dados. Vocês já sabem a pergunta que vem a seguir, podem só rir, imaginando aí na cabeça de vocês. Vamos lá. Pronto. Alguns dados da última temporada do campeonato italiano. Média de gols, 2,56. Foi a menor média entre as 7 principais ligas europeias, porque aqui eu incluí Portugal e Holanda, além de Espanha, Inglaterra, França, Alemanha e a própria liga italiana. 66% dos jogadores estrangeiros na última temporada do futebol italiano. É o 6º maior índice entre as 50 ligas contabilizadas pelo CIES. Está atrás de Chipre, Turquia, Grécia, Escócia e Emirados Árabes Unidos. Das principais ligas da Europa, a Liga Italiana é a liga de mais estrangeiros. Se isso pode ter alguma relação ou não com a seleção da Itália não está indo bem nas últimas, mais do que na última década, né? Ganhou uma Euro, mas não está conseguindo se classificar nem para a Copa do Mundo, a dificuldade dos italianos de revelar jogador, talvez possa sim ter alguma relação. Não sei se é casual ou não, que uma liga com tantos italianos, com tão poucos italianos, tenha dificuldade de revelar jogadores. 90%, por exemplo, do elenco do Milan na última temporada era estrangeiro, um clube, né, super tradicional como o Milan. Média de idade, 26,8 a média de idade da última temporada. Inter, Napoli, Lazio e Atalanta, os times mais velhos. A Juventus era o segundo time mais novo da última temporada. Segunda maior média de altura, isso aqui é só curiosidade, segunda maior média de altura das 50 principais ligas do mundo. A Alemanha é a primeira, com 1,84m e 0,2 centímetros, 2 milímetros a mais do que a liga italiana. E o Japão, os mais pequenininhos, 1,77 metros de altura tiveram os jogadores da liga japonesa na última temporada. Jogadores ficam em média 23 meses no futebol italiano. É a 15ª liga em fidelidade. Os jogadores têm boa rotatividade no futebol italiano, ficam mais ou menos 2 anos em cada clube e depois trocam. Quando eu vou falar de mercado aqui, vocês vão perceber mais ou menos algo nesse perfil. Campeão da última temporada é o Napoli. Perfil do Napoli. Só o 7º time em posse de bola no campeonato italiano. Só o 6º melhor ataque, fez 59 gols. A melhor defesa, tomou 27 gols na última temporada. Só o 9º time que mais finalizava. Foi quem teve menos cartões em toda a Série A na temporada passada, 48 amarelos e nenhum cartão vermelho para o Napoli. O McTominay foi eleito jogador da temporada do campeonato italiano, fez 12 gols. Ele foi o vice-artilheiro do time, o Lukaku, com 14, foi o principal goleador. O David Neres, brasileiro, contribuiu com 2 gols e 4 assistências, uma temporada discreta do David Neres, algumas lesões também, nessa primeira temporada dele pelo Napoli. Passando para a temporada atual, é a segunda liga que mais gastou dinheiro, 842 milhões de euros, mas também a segunda liga que mais vendeu, 832 milhões de euros. Só a Premier gastou e vendeu mais do que o futebol italiano. Em relação a compras menos vendas, é só a 10ª liga, que se a gente for pegar tudo que eles compraram, menos tudo que eles venderam, dá 9,8 milhões. Funciona mais ou menos para o mercado externo, né? Se você compra o Lautaro por 50 milhões, a Juventus compra o Lautaro por 50 milhões da Inter, e depois a Juventus vende o Ildiz para o Milan por 50 milhões, você tem aí 50 milhões para cá, 50 milhões para lá, mas é tudo mercado interno. Então, normalmente, esse compras e vendas, quando fica no negativo ou positivo, tem mais a ver com o mercado externo. E aqui 9,8 no vermelho, entre aspas, do futebol italiano, ou seja, entre o que ele vendeu para o exterior e comprou do exterior, 9,8 milhões de euros.
Os clubes que mais gastaram, a Juventus, 118 milhões de euros até aqui, né, até o dia 11 de agosto. O Como, 104 milhões de euros. Napoli, 89 milhões de euros. Milan, em quarto lugar, 81 milhões de euros. E a Atalanta gastou 79 milhões de euros até aqui. Desses 5, só a Juventus e o Como gastaram mais do que ganharam. Napoli, Milan e Atalanta venderam mais jogadores, ou venderam maior quantidade de dinheiro, do que eles investiram até aqui. Você pode estar se perguntando o que o Como está fazendo ali, né? Ou como ele chegou lá. Seguinte, o Como tem 2 donos, os proprietários são da Indonésia, do ramo de cigarros, e eles investem muito dinheiro no Como, que saiu da 4ª divisão, uma ascensão meteórica até a 1ª divisão, e nessa temporada gastaram já 104 milhões de euros. Você fala, pô, contrataram várias estrelas, né? Jesus Rodrigues, atacante que veio do Betis, o Nicolas Kuhn, o Baturina, o Adói e o Perrone. Esses jogadores custaram 89 milhões de euros. Se somar isso aqui tudo, dá quase 90 milhões de euros em jogadores pouquíssimos conhecidos. O Como tem como... Né, vai ser difícil não repetir essa piada toda hora, mas o modus operandi de contratar jovens, alguns jogadores mais experientes, como por exemplo o Sérgio Roberto, que está lá, tinha tentado fazer isso com o Varane também para a defesa na temporada passada. O Varane acabou decidindo se aposentar para dar um pouco mais de corpo, mas a ideia é desenvolver jovens jogadores. Se a gente for pegar as principais contratações, as principais chegadas no futebol italiano nessa temporada, a gente vai ver muitos jogadores muito discretos. Deixa eu ver se eu acho isso por aqui, nas minhas anotações, ou se não está. Não sei se está não. Acho que não está. Porque no bloco de notas está muito pequenininho. Olha só, as principais contratações em valores. O Milan contratou o Jachari por 36 milhões de euros. São 12 contratações acima de 20 milhões de euros nessa temporada do futebol italiano. E das principais saídas, o Osimhen, que já não estava, mas agora é vendido definitivamente para o Galatasaray por 77 milhões de euros. O Reteg, que vai para o futebol da Arábia Saudita, por mais de 65 milhões de euros. O Reinders, que sai do Milan, vai para o Manchester City. Tem o Ndoye, que sai do Bolonha e vai para o Nottingham Forest. O Theo Hernandes, que sai do Milan, vai para o futebol da Arábia Saudita. E depois o que a gente passa a ter são muitas negociações. As 5 primeiras são para o mercado externo, de saídas. E depois, basicamente, é tudo mercado interno. Só tem o Lefebvre, que vai para o Sunderland, que é mercado externo também. De resto, as principais saídas do futebol italiano, as principais vendas, são dentro do próprio mercado interno. É uma liga que os jogadores rodam muito lá dentro, mas que de fora não traz tantas estrelas assim. A gente está vendo 5 saídas pesadas, né? De Osimhen, Reteg, Reinders, Ndoye e Theo Hernandes. E as chegadas não são assim tão substanciais como as saídas. Então, de perfil de liga italiana, o que dá pra gente dizer já foi uma liga mais alegre, uma liga de mais gols. A média de gols de 2,56 é uma média de gol baixa do futebol italiano. São clubes que conseguem comprar muito, investir muito dinheiro, e quando eu for comparar com o futebol espanhol, quando vocês forem ver o último episódio dessa série aqui, vocês vão ver que os clubes espanhóis gastam muito menos, mas é porque tem muito menos negociações internas. Quando a gente vê essas vendas externas aqui e depois as compras, a gente percebe uma muito clara diferença de perfil e pouco investimento fora da liga italiana. Normalmente é o dinheiro rodando ali dentro mesmo. Existe alguma alternância de campeões, coisa que em outras ligas não tem tanto, né? A gente teve o Napoli campeão essa temporada, antes tinha sido a Inter, antes Napoli, antes Inter, mas antes disso Milan e Juventus. Então nos últimos 6 anos a gente teve 4 campeões diferentes, embora a gente comece a ver um padrão de Napoli e de Inter brigando mais. Teve um ano que a Inter sobrou, primeiro o Napoli sobrou, né, na temporada 22-23, depois na 24-25, na 23-24 sobrou a Inter, e nessa sobraram os dois, muito longe da Atalanta, a terceira colocada nessa temporada do futebol italiano. Não é uma liga que revela grandes jogadores, ou que revela muitos jogadores, porque é uma liga de média de idade alta, e isso, né, de muitos estrangeiros, então são contratados muitos estrangeiros para chegar, encorpar os times, e a gente ainda vai ver nos próximos também que ela tem um perfil diferente das outras ligas, francesa, alemã, que é contratar muitos jovens para desenvolver esses jovens e vendê-los, e assim os clubes ganharem dinheiro. De projeção para quem é que pode ganhar, quem é que pode surpreender essa temporada, acho que Napoli e Inter, pelo que fizeram nas últimas temporadas,
saem um passo à frente dos outros, são nos últimos 3 anos os que estão dominando o futebol italiano. Como eu disse, primeiro sobrou o Napoli, fez uma temporadaça, depois a Inter fez uma temporadaça, e na última os dois basicamente monopolizaram a disputa pelo título. Vamos ver se alguém consegue se aproximar. A Inter mudando de técnico e alguns jogadores importantes ficando cada vez mais velhos, tendo dificuldade, o Di Marco, por exemplo, de manter o mesmo ritmo das últimas temporadas, Mkhitaryan mais velho, enfim, é uma quase passagem de bastão que a Inter vai ter que fazer em alguns casos nessa temporada, especialmente a mudança de treinador gera um pouco de dúvidas. Se o Napoli, numa segunda temporada do Antônio Conte, a gente sabe que o perfil do Conte muitas vezes é um técnico para menos tempo, que ele consegue aguentar os jogadores e os jogadores ele também, nos clubes que passam, mas são os dois que largam na frente. E a Juventus eu acho que é quem pode se aproximar. Acho que fez uma muito boa contratação, que foi a do Jonathan David, conseguiu manter o Francisco Conceição também, que é muito bom para a Juventus, trouxe o Kalulu, zagueiro do Milan, que pode encorpar também a defesa. Tem o Yildiz, que é um jogador que acho que cada ano pode se desenvolvendo mais, é um muito bom jogador, o turco da Juventus, jovem ainda. Vamos ver como é que vai ser com o Tudor, né, o técnico, se ele vai ter capacidade de fazer esse time jogar bola. A Juventus normalmente é competitiva e se ela vai conseguir jogar bem também. Eu acho que são os 3 principais, Napoli e Inter pra gente ver mais acima e a Juventus chegando um degrau mais abaixo, podendo surpreender esses 2 favoritos. É isso, meu povo, de perfil de futebol italiano para vocês. Eu volto amanhã trazendo o perfil do futebol francês dessa temporada. Já vamos falar, claro, que muito do Paris Saint-Germain, mas especialmente muito da diferença do Paris Saint-Germain para os outros clubes e como que os outros tentam fazer para mais ou menos bater de frente ou para jogar a sua própria liga, numa liga que tem o PSG e também alguma coisa interessante sobre o Olympique de Marselha, do De Zerbi e tal. Enfim, amanhã tem mais. Fala aí nos comentários se vocês gostaram ou não. Valeu, gente. Um abraço, hein? Até mais.